Olá, sejam bem-vindos ao canal do Ministério Online Peniel. Estou muito feliz de ter vocês aqui comigo. Meu nome é Michele. Para quem não me conhece muito bem, não viu o vídeo, explicativo aqui no canal, eu estudo teologia e Deus tem, desde 2007, me mostrado, que Ele tinha esse ministério na minha vida e hoje, graças a Ele, estou aqui no YouTube trazendo a palavra de Deus para as pessoas. Hoje estou iniciando uma série aqui no canal muito importante, que é uma série sobre os 10 mandamentos. E antes de continuar, eu quero pedir que você possa se inscrever no canal e deixe o like nesse vídeo, tá bom? Para poder o YouTube te recomendar mais o canal, mais esse conteúdo e recomendar para mais pessoas também e muitas vidas aí serem abençoadas com a palavra de Deus. Então vamos começar, com a nossa série hoje, que é sobre os 10 mandamentos. Hoje vamos falar de 2 mandamentos, o primeiro e o segundo mandamento. Mas eu quero ler tudo aquilo que Deus fala no capítulo de Êxodo 20, do versículo 1 ao 6. Então, Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 ao 7, diz o seguinte, 1 ao 6, Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, gente, isso aqui é muito profundo que Deus fala sobre essa questão da idolatria, Então, quando a pessoa coloca outros deuses diante do nosso Deus e Senhor, passa a adorar a esse Deus, ou constrói uma imagem de escultura para se tornar um Deus, e se encurvar a ela, e se prostrar a ela, e fazer orações e pedidos a essa imagem, a esse Deus, isso traz consequências terríveis, no mundo espiritual para a vida da pessoa, e muitas vezes a pessoa nem percebe, porque ela acaba sendo criada e educada a acreditar nesse tipo de coisa. E por que que Deus fala que Ele recomenda isso, traz como uma lei mesmo, um mandamento, e depois ele fala que ele visita, a maldade dos pais nos filhos. O que isso tem a ver com esse texto aqui? Que ele está falando das consequências do pecado de idolatria. Então, quando um pai ou uma mãe comete um pecado de idolatria, ele não é um pecado apenas, ele se torna uma iniquidade. E a iniquidade não confessada, não arrependida, não confessada, abre brechas no mundo espiritual para atuação demoníaca. E também o próprio Deus vai visitar essa iniquidade nas próximas gerações. Então a iniquidade, ela traz herança espiritual. E a idolatria, ela nunca é um pecado isolado, porque para se tornar iniquidade, um pecado se tornar iniquidade, é preciso a repetição da sua prática e a manutenção dessa prática na vida da pessoa ou no sistema familiar. A idolatria, ela não é um pecado isolado que alguém comete, às vezes na vida e se arrepende, confessa. A idolatria, ela é uma iniquidade, porque ela é algo constante. A pessoa que está envolvida com outros deuses, ela está servindo a esses deuses, adorando a esses deuses ao longo da sua vida, no seu dia a dia. E isso não é um pecado isolado, é uma iniquidade. Essa iniquidade traz consequências na vida das pessoas. Hoje eu não vou focar nas consequências, mas estarei trazendo um vídeo relacionado às consequências da idolatria na vida das pessoas. Então espero que você retorne aqui para poder acompanhar, toda essa série, Deus libertar você, de todo pecado, de toda injustiça, de toda iniquidade, e libertar também as gerações futuras aí na sua vida, seus filhos, seus netos, de todo o peso dessa iniquidade, da idolatria e de outros pecados também. Lá em Mateus 4:10, que é onde fala, da tentação de Jesus. Quando Jesus é tentado ali pelo diabo, que o diabo estava falando, se Jesus adorasse ele, o diabo daria várias coisas para ele. Qual a resposta que Jesus dá? Adore ao Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Na versão da minha Bíblia aqui, está uma versão que eu gosto mais dessa frase, que diz:
né? Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então, Jesus confirma essa lei, né, de que só devemos adorar a Deus, somente ao Senhor, e não a outros deuses. Estamos abordando aqui 2 mandamentos, que é não ter outros deuses e não fazer imagem de escultura. Aí você vai me perguntar, Michele, isso é a mesma coisa? Eles são a mesma coisa, mas também são coisas distintas. O que são outros deuses? É tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar de Deus na nossa vida. Então, os deuses, eles podem ser entidades religiosas, entidades divinas, religiosas de outras religiões, mas esses deuses também, eles podem ser coisas do nosso dia a dia, da nossa rotina. Por exemplo, pode ser um bicho de estimação, tem pessoas que idolatram os animais de estimação. Pode ser a natureza, tem pessoas que servem, né, a natureza, essas coisas muito voltadas à nova era, né? O sol, a lua. Pode ser um filho, tem pai e mãe que idolatra o filho, tem filho que idolatra o pai e a mãe. Pode ser a liderança da igreja. Pode ser uma prática que a pessoa tem ali, que ela idolatra muito, talvez ir muito na academia, e vem a idolatria do corpo, né? O endeusamento do corpo. Então, esses deuses, eles podem ser muitas coisas na nossa rotina, no nosso dia a dia. Por isso que precisamos pedir sempre a Deus para nos revelar aquilo que a gente precisa melhorar na presença dele, para nos revelar qual pecado, né? Qual idolatria, qual iniquidade a gente pode estar cometendo, para sermos libertos disso e o Espírito Santo dominar a nossa vida e não o inimigo de nossas almas dominar a nossa vida. Então, os deuses, eles podem ter várias formas, podem ser várias coisas, tá? Então, não depende de ser uma imagem de escultura, como o povo de Israel criou aquela imagem de escultura do bezerro de ouro no deserto, quando Moisés demorou a descer, né, do monte, justamente, né, com a tábua dos 10 mandamentos ali. Então, nessa espera que o povo estava tendo ali, ficou muito ansioso, perdeu a confiança no Senhor rapidamente, e eles achavam, né, que tinha que ter uma imagem de escultura para ser adorado ali. Eles criaram esse bezerro de ouro. Hoje, né, atualmente, a imagem de escultura pode ser coisas relacionadas à fé, à religião, né, a crenças religiosas, né? Por exemplo, pode ter um deus hindu, um deus da Índia que tem a sua imagem, né, ali. Pode também ser a imagem de escultura de deuses católicos, e eu não estou aqui para ficar acusando a religião católica, mas aquela imagem de escultura que ela recebe adoração, que as pessoas ajoelham diante dela para pedir uma bênção, um milagre, aquilo é uma imagem de escultura, é um deus, aí essa imagem de escultura ela também se torna um deus, e ela passa a ser adorada, ela passa a ser venerada, passa a ser cultuada, e é exatamente o que Deus está falando para a gente não fazer, tá bom? Então, meu objetivo aqui não é atacar, mas é ensinar, que Deus possa estar abrindo os olhos espirituais de vocês, para vocês verem aonde estão essas imagens de escultura, aonde estão esses deuses, tá? Na China tem uma imagem de escultura que é um deus, que é um gatinho muito fofinho, e ela chega aqui, né, como se fosse um enfeite, mas na verdade ele é um deus, gente, é um gatinho que tem a mãozinha levantada assim, tá? E esse gatinho com a mãozinha levantada, que é muito fofinho, é muito bonitinho. Ele tem um templo só pra ele lá no Japão. E ele é um deus. E ele é uma imagem de escultura que é um deus. Então as pessoas veneram, as pessoas adoram esse gatinho. Então não é só uma questão dos santos católicos que são feitos imagens de escultura e recebem adoração, mas também outros povos com outras culturas, com outras crenças, com outras religiões, eles constroem essas imagens, eles constroem esses deuses para receber adoração. E é exatamente disso que Deus estava falando para o povo de Israel. E aí, para você, né, que ainda não consegue entender muito bem a Bíblia, vai falar, mas por que Deus exigiu tudo isso do povo, né? Que no primeiro versículo, Deus já fala assim, então falou Deus todas essas palavras, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Justamente por isso, porque Deus, ele era o Senhor Deus do povo, que ele tirou da terra do Egito. Quando o povo estava lá, o povo de Israel estava lá no Egito, sofrendo com os trabalhos impostos pelo faraó, eles estavam sofrendo muito, eles estavam trabalhando demais, e eles, além, né, de cultuar os deuses egípcios, que eles aprenderam a cultuar, e é por isso que se tornou um povo tão resistente, um povo rebelde, um povo difícil de adorar a Deus corretamente, porque eles aprenderam a cultura egípcia, aprenderam dos deuses egípcios,
Mas eles se lembraram do Senhor, o Deus do povo de Israel, e clamaram ao Senhor Deus, Deus do povo de Israel, que depois, né, com Jesus, os gentios também se tornaram povo de Deus, e clamaram a Deus, e Deus ouviu e foi lá tirar eles da escravidão no Egito. E Deus estava ali construindo uma relação, reconstruindo uma relação com esse povo. E Deus precisou ensinar para eles o que era isso, porque até então eles estavam sim acreditando em Deus, no Deus de Israel, mas com um sincretismo religioso muito grande, também servindo aos deuses egípcios e achando que era preciso uma imagem de escultura, que era preciso ter vários deuses com várias funções para várias coisas, para resolverem vários problemas na sua vida, e eles não conseguiam mais entender que apenas o nosso Deus pode nos salvar, pode nos socorrer, pode nos abençoar plenamente, né? E nos conduzir para a salvação, para a vida eterna. Coisa que os outros deuses não fazem. O objetivo dos 10 mandamentos era conduzir Israel a uma vida de santidade prática. E esses 2 primeiros mandamentos expõem e condenam a idolatria. E a idolatria, gente, ele não é um pecado isolado, como eu disse, ela é uma iniquidade, porque a pessoa precisa viver isso, vivenciar isso na sua vida todos os dias ao longo do seu dia. Então, após a vinda de Jesus, os 10 mandamentos ainda precisam ser cumpridos sim. Só que dessa vez nós cumprimos os 10 mandamentos pela graça capacitadora de Jesus Cristo, tá? Pois a lei, ela condena o pecado. E nenhum homem jamais conseguiu cumprir toda a lei perfeitamente, a não ser Jesus Cristo, quando veio como homem, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Os 10 mandamentos, eles não foram abolidos, Jesus cumpriu todos eles, Jesus cumpriu toda a lei, tá? Então, para quem tem dúvida se a gente deve ou não cumprir os 10 mandamentos, nós cumprimos eles sim através de Jesus Cristo na nossa vida, tá? Nós precisamos sim estar atentos a isso, para não termos outros deuses diante de Deus na nossa vida. A gente tem que estar atento, né, pra gente não cultuar imagens de escultura ou criar imagens de escultura para serem cultuadas, tá? Quando lemos lá Romanos no capítulo 5 e 6, vemos que Jesus venceu todas as coisas para que pudéssemos vencer também. E aí depois você lê esses capítulos que você vai entender bem melhor. Não vou ler aqui porque senão vai demorar muito. A graça não indica que devemos desprezar os ensinamentos da Bíblia, principalmente também os ensinamentos do Velho Testamento, né? Mas ela também, ela não nos dá aval para pecar. A graça, gente, ela nos capacita a não pecarmos. Ela nos ajuda a não pecarmos e a cumprirmos aquilo que a Bíblia quer que cumpramos, quer que a gente faça, aquilo que a Bíblia orienta, tá? Só que antes, no Antigo Testamento, não tinha a graça que vem através de Jesus Cristo. Então tinha a lei denunciando o pecado, mostrando qual caminho que o homem não deveria seguir, e o homem tinha que se esforçar para cumprir essa lei. E muitos falharam. Mas em Jesus nós podemos cumprir a lei, porque Jesus cumpriu toda a lei, e Jesus nos dá a sua graça, que nos capacita a fugirmos do pecado e obedecer a palavra de Deus. Engana-se hoje quem acha que ser cristão é apenas ter fé em Deus, ter fé em Jesus Cristo. Nós precisamos sim, a fé cristã, né, começa justamente com a fé em Cristo Jesus. A fé cristã começa sim a partir do momento que temos fé em Deus, fé em Cristo Jesus, na obra que Ele realizou aqui na terra, em nosso favor. Mas a nossa fé, ela precisa ser expressa quando cumprimos a palavra de Deus, obedecemos a palavra de Deus, e aí vamos gerar os frutos do Espírito Santo na nossa vida, que vão testificar que Cristo está em nós. Então não é simplesmente, eu vou na igreja, assisto o culto todo domingo e eu creio em Jesus, mas faz um monte de coisa que a Bíblia condena, que Deus condena, né? Isso, gente, é um cristianismo raso, é um cristianismo de engano que muitos lugares estão pregando. E viver o cristianismo não é isso. Quem teve um encontro com Jesus, quem se batizar, diz que se arrependeu dos seus pecados, e hoje as igrejas não falam sobre arrependimento de pecados, mas tem que haver um arrependimento de pecados, obedece a palavra de Deus, e toda a palavra de Deus é a lei que nos conduz por um caminho de salvação. E esse caminho de salvação é Jesus, e a graça de Jesus manifesta em nossa vida nos capacita a cumprir a palavra de Deus em nossa vida. Então a lei, a palavra de Deus, ela não foi abolida, nós temos que estar atentos a isso, tá? E aí, a graça de Jesus, ela faz algo incrível para nos ajudar a praticar a lei, praticar a palavra de Deus. Ela tira todo o peso.
A lei no Antigo Testamento, ela era pesada, porque as pessoas olhavam aquilo e não pode isso, não pode aquilo, igual algumas pessoas hoje falam, né? Ah, eu não quero ser crente porque crente não pode isso, não pode aquilo. Gente, mas quando a graça de Jesus se manifesta em nós, esse peso sai. E aí nós vemos que nós realmente somos livres, livres para seguir o caminho de Deus, livres para obedecer a Deus, livres para cumprir a palavra de Deus. Então lá em Mateus, no capítulo 11, do versículo 28 a 30 diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus tornou o jugo e o peso da lei leve para nós, suave para nós, porque Ele nos capacita, Ele nos ajuda a todo momento a andar na presença de Deus corretamente e a cumprir a lei. Então não é pesado mais. Nós simplesmente somos capacitados automaticamente e livremente a obedecer a palavra do Senhor. A lei ainda é importante porque ela nos revela o caráter de Deus, que é um caráter santo. Deus, Ele é santo e Ele não divide a sua glória com outro Deus. E Ele também não tolera o pecado e a iniquidade. O mundo espiritual é real e ele funciona de uma forma totalmente diferente dos nossos desejos, das nossas ideias e pensamentos ou da nossa lógica humana. Não adianta você falar, mas eu não penso assim, eu não acho assim, porque Deus assim, Deus assado, não tem isso. O mundo espiritual é real, existe o lado de Deus, existe o lado do inimigo. E se nós estamos caminhando na sujeira da iniquidade, do pecado, daquilo que Deus não ordenou a gente fazer, nós vamos sinalizar para o mundo espiritual que nós estamos do lado do inimigo, e isso vai trazer consequências, isso vai ser ruim para nós, mesmo quando achamos que está sendo bom, tá? Porque o inimigo nos engana também. E tem o lado de Deus que vai nos purificar. O mundo das trevas, o mundo do pecado, da iniquidade, é um mundo sujo. Ele traz sujeira para a nossa alma, ele traz sujeira para o nosso espírito, para o nosso corpo. E Deus vem com a sua luz, com a graça manifesta em Jesus e nos purifica. Ele não apenas cobre o nosso pecado, mas nos purifica de todo pecado e de toda injustiça. E a idolatria, você adorar outros deuses, né, ter imagens de escultura que são adoradas, isso é abominação ao Senhor, tá? Deus não aprova isso, ele já deixa muito claro ali, logo no início da caminhada do povo de Israel, em Êxodo 20, com os 10 mandamentos. Sem contar que, onde há um ídolo, outro Deus, há uma influência e atuação demoníaca, né? O ídolo, a imagem por si só, como diz Paulo lá, não é nada, né? Mas por trás daquilo existe um mundo espiritual atuando com engano e cegando as pessoas com esse engano, tá? Deus não nos quer enganados pelas obras e ensinamentos de demônios. Como lá em 1 Timóteo 4:2 diz: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. E a idolatria, ela cauteriza a própria consciência. Porque às vezes a pessoa está idolatrando os seus desejos, os seus sonhos, o seu prazer. E ele vai buscar igrejas, crenças que vão apoiar tudo isso. E muitas vezes essas igrejas, elas estão ali com espírito de engano. E infelizmente isso está muito comum hoje no meio que deveria ser cristão, mas tem nome de cristão, mas não é cristão, porque tem espírito de engano atuando ali. É um evangelho, é um cristianismo que não fala da palavra de Deus corretamente, que é um evangelho superficial, fala do amor de Deus, mas não fala que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Fala que Deus é amor, mas esquece que Deus também é fogo consumidor. Não fala que Deus abomina o pecado e que para servir a Deus precisamos viver uma vida de santidade. Não fala que devemos carregar a nossa própria cruz, ou se fala, ensina isso de forma muito distorcida e leve. E nem sempre carregar a nossa cruz é algo fácil, porque isso significa crucificar a nossa carne, os nossos desejos, é abrir mão do pecado mesmo, da idolatria e de vários outros pecados, tá? Então há muitos espíritos enganadores com doutrinas de demônios dentro de igrejas que se dizem cristãs, mas se tornaram seitas. E isso é muito sério.
Isso envolve idolatria, porque esses líderes geralmente eles querem aquela igreja grande para terem reconhecimento humano, para terem dinheiro, para serem idolatrados. Eles ensinam um cristianismo de dependência de liderança e não de dependência de Deus. E isso também envolve idolatria. E uma coisa que eu preciso trazer de alerta nesse vídeo. Atualmente, tanto aqui no Brasil como está acontecendo também nos Estados Unidos, é a idolatria de políticos. Os cristãos eles estão achando que a salvação deles está na política, no líder político. Isso é idolatria. A forma que eles estão se comportando, passando pano para coisas absurdamente erradas que determinados líderes políticos fazem, justificando com justificativas que não têm base bíblica. Isso é idolatria política, idolatria de políticos, e Deus não está nesse negócio. Arrependam-se porque é chegado o reino de Deus. Jesus está às portas, Jesus está voltando. A nossa salvação, o nosso escape, o nosso livramento não está no político fulano de tal que acha que deve ser eleito ou não eleito. A nossa salvação está em Cristo Jesus. E quem estiver idolatrando político, acompanhando político, vai perder a sua salvação, porque a Bíblia é clara que podemos sim perder a nossa salvação. Então cuidado com aquilo que você está deixando entrar no seu coração, cuidado com o quanto você está se envolvendo em política, porque político não salva ninguém. Quem salva é Jesus, quem dá escape é Jesus, quem dá livramento é Jesus. Quem vai voltar para resgatar um povo lavado, remido, purificado, santificado e levar para a eternidade com ele é Jesus Cristo. Não é o de direita, não é o político de direita, não é o político de esquerda, não é o político de cima, não é o político de baixo. É Jesus Cristo. Tira o seu olhar da política e comece a olhar para Jesus Cristo. Que possamos permitir Deus limpar o nosso coração através da ação do Santo Espírito de Deus, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Que possamos tirar todos os ídolos, todos os deuses de nossa vida, de nosso coração, e colocar apenas Deus, o Senhor, Jesus Cristo, o Espírito Santo, habitando em primeiro lugar na nossa vida. Que possamos adorar somente a Deus, o Senhor, porque Ele é o único Deus, vivo e poderoso, forte na batalha, que pode nos abençoar, que pode nos resgatar, que pode nos salvar, que pode nos livrar, que também pode nos ajudar a passar pelas tempestades da vida, quando não for o caso, né, que essas tempestades sejam encerradas. Às vezes a gente vai ter que passar por lutas, por problemas, e Deus vai estar ali nos sustentando, nos ajudando, nos capacitando a cada dia. Só há um Deus, só há um único Deus. E é isso que eu quero despertar no seu coração. Não tem como você dividir a glória de Deus com outros deuses na sua vida. Se você quer adorar a Deus, servir a Deus, ser cristão, você precisa abrir mão da idolatria na sua vida. Tá? Muitos acreditam em cristais, muitos acreditam em energias atualmente do universo, muitos acreditam no universo, mas Deus não está presente nessas coisas. Deus é o nosso único Deus e todas as coisas estão sujeitas debaixo dele. Ele que pisa sobre todas as coisas, Ele que criou todas as coisas. E aquilo que Ele criou não deve receber a nossa adoração. Que Deus realmente possa lavar, purificar, santificar o nosso coração dia após dia, para que Ele sempre permaneça em nós, sendo um único e verdadeiro Deus. E é isso que eu desejo para você, né, nesse vídeo, através dessa mensagem, através dessa palavra de Deus que eu trouxe aqui para você. Gente, fiquem na paz do Senhor Jesus, tá? Deixa o like nesse vídeo para ajudar também, tá bom? E nos vemos no próximo vídeo.